Segundo libro. Livro 2. Comienza la mañana diciéndote a ti mismo, me encontraré con el entrometido. Começa amanhã dizendo a ti próprio, vou encontrar-me com o intrometido. Los desagradecidos, arrogantes, embusteros, envidiosos, antisociales. Os ingratos, arrogantes, enganadores, invejosos, antissociais. Todas estas cosas les suceden a causa de su ignorancia de lo que es el bien y el mal. Todas estas coisas acontecem-lhes devido à sua ignorância do que é o bem e o mal. Pero yo que he visto la naturaleza del bien que es bello. Mas eu, que vi a natureza do bem, sei que ele é belo. Y de lo malo que es feo, y de la naturaleza del que obra mal. E do mal que é feio, e a natureza daquele que faz o mal. Que es afín a mí, no solo de la misma sangre o semilla. Que é semelhante a mim, não apenas do mesmo sangue ou semente. Sino que participa de la misma inteligencia y de la misma porción de la divinidad. Mas que participa da mesma inteligência e da mesma porção da divindade. Ninguno de ellos puede herirme, pues nadie puede fijar en mí lo que es feo. Não posso ser ferido por nenhum deles, pois ninguém pode fixar em mim o que é feio. Ni puedo enojarme con mi pariente, ni odiarlo. Nem me posso zangar com o meu parente, nem o odiar. Porque estamos hechos para la cooperación, como los pies, como las manos. Porque fomos feitos para a cooperação, como os pés, como as mãos. Como los párpados, como las hileras de los dientes superiores e inferiores. Como as pálpebras, como as fileiras dos dentes superiores e inferiores. Por tanto, actuar unos contra otros es contrario a la naturaleza. Agir uns contra os outros, pois, contrário à natureza. Y es obrar unos contra otros el irritarse y apartarse. E é agir uns contra os outros para se irritarem e se afastarem. Sea lo que sea esto que soy, es un poco de carne y aliento. O que quer que seja que eu sou, é um pouco de carne e fôlego. Y la parte gobernante. E a parte do acórdão. Tira tus libros, no te distraigas más, no está permitido. Deita fora os teus livros, não te distraias mais, e não é permitido. Pero como si ahora estuvieras muriendo, desprecia la carne, es sangre y huesos y una red. Mas como se estivesseis agora a morrer, desprezai a carne, é sangue, ossos e uma rede. Un contexto de nervios, venas y arterias. Um contexto de nervos, veias e artérias. Mira también el aliento, ¿qué clase de cosa es? Aire. Vê também a respiração, que tipo de coisa é, o ar. Y no siempre la misma, sino cada momento enviada fuera y de nuevo aspirada. E não sempre a mesma, mas a cada momento enviada e novamente sugada. La tercera, pues, es la parte gobernante. Considera así, eres un anciano. A terceira é a parte dominante, considera assim, tu és um homem velho. Ya no dejes que esto sea una esclavitud. Não deixar mais que isto seja um escravo. Dejar de ser movido por los hilos como una marioneta por movimientos poco sociales. Deixar de ser puxado pelos cordelinhos como uma marioneta de movimentos antissociais. Ya no estés insatisfecho con tu suerte actual. Não mais se insatisfaçam com a vossa sorte atual. O encogerse ante el futuro. Ou afastar-se do futuro. Todo lo que procede de los dioses está lleno de providencia. Tudo o que é dos deuses está cheio de providência. Lo que procede de la fortuna no está separado de la naturaleza o sin un entrelazamiento e involución con las cosas ordenadas por la providencia. O que é da fortuna não está separado da natureza ou sem um entrelaçamento e involução com as coisas que são ordenadas pela providência. De ahí fluyen todas las cosas, y hay además necesidad. Daí decorrem todas as coisas, e não há só necessidade. Y lo que es en beneficio de todo el universo. E o que é vantajoso para todo o universo. Del que formas parte. Do qual fazeis parte. Pero eso es bueno para cada parte de la naturaleza que la naturaleza del todo trae. Mas o que é bom para cada parte da natureza é o que a natureza do todo traz. Y lo que sirve para mantener esta naturaleza. E o que serve para manter essa natureza. Ahora el universo se conserva. Agora o universo está preservado.
Como por los cambios de los elementos, así por los cambios de las cosas compuestas de los elementos. Como pelas mudanças dos elementos, assim pelas mudanças das coisas compostas pelos elementos. Que estos principios te basten, que sean siempre opiniones fijas. Que estes princípios sejam suficientes para ti, que sejam sempre opiniões fixas. Pero desecha la sed de libros, para que no mueras murmurando. Mas lança fora a sede de livros, para não morreres murmurando. Sino alegre, verdadera y de corazón agradecida a los dioses. Mas alegremente, verdadeiramente, e de coração agradecido aos deuses. Recuerda cuánto tiempo has estado posponiendo estas cosas. Lembra-te de quanto tempo estiveste a adiar estas coisas. Y cuántas veces has recibido una oportunidad de los dioses. E quantas vezes recebeste uma oportunidade dos deuses. Y sin embargo no la usas. E, no entanto, não o usa. Ahora debes percibir por fin de qué universo formas parte. Deveis agora, finalmente, perceber de que universo fazeis parte. Y de qué administrador del universo es efluvio tu existencia. E de que administrador do universo a tua existência é um eflúvio. Y que se te ha fijado un límite de tiempo. E que te é fixado um limite de tempo. Que si no usas para despejar las nubes de tu mente. Que se não usardes para limpar as nuvens da vossa mente. Irá y tú irás, y nunca volverá. Ele irá e tu irás, e nunca mais voltará. Cada momento piensa firmemente como romano y como hombre en hacer lo que tienes entre manos con perfecta y sencilla dignidad. Pensai em cada momento, como romano e como homem, em fazer o que tendes em mãos com perfeita e simples dignidade. Y sentimiento de afecto, y libertad, y justicia. E sentimento de afeto, e liberdade, e justiça. Y aliviarte de todos los demás pensamientos. E para te aliviares de todos os outros pensamentos. Y te darás alivio a ti mismo, si haces cada acto de tu vida como si fuera el último. E aliviar-te-ás, se fizeres cada ato da tua vida como se fosse o último. Dejando de lado todo descuido y aversión apasionada a los mandatos de la razón. Deixando de lado todo o descuido e aversão apaixonada aos comandos da razão. Y toda hipocresía, y amor propio, y descontento con la porción que te ha sido dada. E toda hipocrisia, e amor próprio, e descontentamento com a porção que te foi dada. Tú ves cuán pocas son las cosas de las que un hombre se apodera. Bem vês quão poucas são as coisas, as quais, se alguém as alcançar, es capaz de vivir una vida que fluye en calma, y es como la existencia de los dioses. Ele é capaz de viver uma vida que flui em silêncio, e é como a existência dos deuses. Pues los dioses, por su parte, no exigirán nada más a quien observe estas cosas. Porque os deuses, por sua vez, não exigirão mais nada daquele que observa estas coisas. Hazte mal, alma mía. Faz o mal a ti mesma, faz o mal a ti mesma, minha alma. Pero ya no tendrás oportunidad de honrarte a ti mismo. Mas não tereis mais a oportunidade de vos honrardes a vós próprios. La vida de cada hombre es suficiente. A vida de cada homem é suficiente. Pero el tuyo está casi terminado. Mas o teu está quase terminado. Aunque tu alma no se reverencia a sí misma, sino que pone tu felicidad en las almas de los demás. Embora a tua alma não se reverencie a si própria, mas coloque a tua felicidade nas almas dos outros. ¿Te distraen las cosas externas que caen sobre ti? As coisas exteriores que caem sobre ti distraem-te. Date tiempo para aprender algo nuevo y bueno, y deja de dar vueltas. Dá tempo a ti próprio para aprenderes algo novo e bom, e deixa de andar às voltas. Pero también debes evitar que te lleven por otro lado. Mas também é preciso evitar ser levado para o outro lado. Porque esos también son triviales que se han cansado en la vida por su actividad. Porque também esses são insignificantes, que se cansaram na vida com a sua atividade. Y, sin embargo, no tienen ningún objeto al que dirigir cada movimiento. E, no entanto, não tem nenhum objeto para o qual dirigir cada movimento. Y, en una palabra, todos sus pensamientos. E, numa palavra, todos os seus pensamentos.
Pocas veces se ha visto a un hombre infeliz por no observar lo que hay en la mente de otro. Raramente se vê homem infeliz por não observar o que vai na mente de outro. Pero aquellos que no observan los movimientos de sus propias mentes deben ser necesariamente infelices. Mas quem não observa os movimentos da sua própria mente tem de ser necessariamente infeliz. Siempre debes tener presente cuál es la naturaleza del conjunto. É preciso ter sempre em mente qual é a natureza do todo. ¿Y cuál es mi naturaleza, y cómo esto se relaciona con aquello? E qual é a minha natureza, e como isto está relacionado com isso? ¿Y qué tipo de parte es de qué tipo de conjunto? E que tipo de parte é de que tipo de todo? Y que no hay nadie que te impida hacer y decir siempre lo que es conforme a la naturaleza de la que formas parte. E que não há ninguém que te impeça de fazer e dizer sempre as coisas que estão de acordo com a natureza de que fazes parte. Teofrasto. En su comparación de actos malos, tal comparación como uno haría de acuerdo con las nociones comunes de la humanidad, dice. Na sua comparação dos maus actos, uma comparação que se faria de acordo com as noções comuns da humanidade, diz. Como un verdadero filósofo. Como verdadeiro filósofo. Que los delitos que se cometen por deseo son más culpables que los que se cometen por ira. Que as infrações cometidas por desejo são mais censuráveis do que as cometidas por cólera. Pues quien se excita por la ira parece apartarse de la razón con cierto dolor y contracción inconsciente. Pois aquele que é excitado pela raiva parece afastar-se da razão com uma certa dor e contração inconsciente. Sino el que ofende por deseo, dominado por el placer. Mas aquele que ofende pelo desejo, dominado pelo prazer. Parece ser en cierto modo más destemplado y más mujeriego en sus ofensas. Parece ser, de certa forma, mais intempestivo e mais mulherengo nas suas ofensas. Con razón, pues, y de un modo digno de la filosofía. E com razão, e de uma forma digna da filosofia. Dijo que el delito que se comete con placer es más reprochable que el que se comete con dolor. Disse que a infração que é cometida com prazer é mais culpável do que a que é cometida com dor. Y, en general, se parece más a una persona que ha sido agraviada por primera vez, por el dolor, se ve obligada a enfadarse. E, de um modo geral, é mais parecido com uma pessoa que foi injustiçada pela primeira vez e que, devido à dor, é obrigada a zangar-se. Pero el otro es movido por su propio impulso de hacer el mal. Mas o outro é movido pelo seu próprio impulso de fazer o mal. Ser llevado a hacer algo por el deseo. Ser levado a fazer algo pelo desejo. Ya que es posible que partas de la vida en este mismo momento. Uma vez que é possível que partas da vida neste preciso momento. Regular cada acto y pensamiento en consecuencia. Regular cada ato e pensamento em conformidade. Pero alejarse de entre los hombres, si hay dioses, no es cosa de temer. Mas sair do meio dos homens, se há deuses, não é coisa que se deva temer. Pues los dioses no te involucrarán en el mal, pero si en verdad no existen. Porque os deuses não te envolverão no mal, mas se de facto eles não existem. O si no les preocupan los asuntos humanos. Ou se não se preocupam com os assuntos humanos. ¿Qué es para mí vivir en un universo desprovisto de dioses o desprovisto de providencia? O que é para mim viver num universo desprovido de deuses ou desprovido de providência? Pero en realidad existen, y se preocupan por las cosas humanas. Mas, na verdade, eles existem e preocupam-se com as coisas humanas. Y han puesto todos los medios al alcance del hombre para que no caiga en verdaderos males. E puseram ao alcance do homem todos os meios para que ele não caia em verdadeiros males. Y en cuanto al resto, si hubiera algo malo, también lo habrían previsto. E quanto ao resto, se houvesse algum mal, eles também o teriam providenciado. Que debe estar totalmente en el poder de un hombre no caer en ella. Que deve estar totalmente no poder de um homem não cair nela. Ahora bien, lo que no empeora a un hombre, ¿cómo puede empeorar la vida de un hombre? Ora, aquilo que não piora o homem, como é que pode piorar a vida de um homem? Pero ni por ignorancia, ni teniendo el conocimiento. Mas nem por ignorância, nem por ter o conhecimento. Pero no el poder de evitarlas o corregirlas.
mas não o poder de as evitar ou corrigir. Es posible que la naturaleza del universo los haya pasado por alto. É possível que a natureza do universo os tenha ignorado. Ni es posible que haya cometido un error tan grande. Nem é possível que tenha cometido um erro tão grande. Ya sea por falta de poder o de habilidad. Quer por falta de poder, quer por falta de habilidade. Que el bien y el mal sucedan indistintamente a los buenos y a los malos. Que o bem e o mal devem acontecer indiscriminadamente aos bons e aos maus. Pero la muerte ciertamente, y la vida, el honor y la deshonra. Mas certamente a morte, e a vida, a honra e a desonra. Dolor y placer, todas estas cosas suceden por igual a hombres buenos y malos. Dor e prazer, todas estas coisas acontecem igualmente aos homens bons e aos maus. Siendo cosas que no nos hacen ni mejores ni peores. São coisas que não nos tornam nem melhores nem piores. Por lo tanto, no son ni buenos ni malos. Por conseguinte, não são nem bons nem maus. Qué rápido desaparecen todas las cosas, en el universo los propios cuerpos. Como todas as coisas desaparecem rapidamente, no universo, os próprios corpos. Sino en el tiempo el recuerdo de ellas, ¿cuál es la naturaleza de todas las cosas sensibles? Mas no tempo a lembrança delas, o que é a natureza de todas as coisas sensíveis? Y en particular las que atraen con el cebo del placer o aterrorizan por el dolor. E, nomeadamente, as que atraem com o isco do prazer ou aterrorizam pela dor. O se difunden por la fama vana, que inútil. Ou são alardeados pela fama vaporosa, que inútil. Y despreciable, y sórdido, y perecedero. E desprezível, sórdido e perecível. Y muertos están, todo esto es parte de la facultad intelectual de observar. E mortos, tudo isso cabe à faculdade intelectual observar. Observar también quiénes son estos cuyas opiniones y voces dan reputación. Observar também quem são aqueles cujas opiniões e vozes dão reputação. Lo que es la muerte, y el hecho de que, si un hombre la mira en sí misma. O que é a morte, e o facto de que, se um homem olhar para ela em si mesma, y por el poder abstractivo de la reflexión resuelve en sus partes todas las cosas que en ella se presentan a la imaginación. E, pelo poder abstrativo da reflexão, resolve nas suas partes todas as coisas que nela se apresentam à imaginação. Entonces considerará que no es más que una operación de la naturaleza. Ele considerará então que se trata apenas de uma operação da natureza. Y si alguien tiene miedo de una operación de la naturaleza, es un niño. E se alguém tem medo de uma operação da natureza, é uma criança. Sin embargo, esto no es solo una operación de la naturaleza. No entanto, não se trata apenas de uma operação da natureza. Pero también es algo que contribuye a los fines de la naturaleza. Mas é também uma coisa que conduz aos objetivos da natureza. Observar también cómo se acerca el hombre a la divinidad, y por qué parte de ella. Observar também como o homem se aproxima da divindade, e por que parte dela. Y cuando esta parte del hombre está así dispuesta. E quando esta parte do homem está assim disposta. No hay nada más desdichado que un hombre que lo recorre todo en redondo. Não há nada mais miserável do que um homem que percorre tudo numa volta. Y curiosean las cosas de debajo de la tierra, como dice el poeta. E prive nas coisas que estão debaixo da terra, como diz o poeta. Y busca mediante conjeturas lo que está en la mente de sus vecinos. E procura, através de conjecturas, saber o que vai na mente dos seus vizinhos. Sin percibir que basta con atender al demonio que lleva dentro. Sem perceber que é suficiente atender ao demônio que está dentro dele. Y reverenciarlo sinceramente. E a reverenciá-lo sinceramente. Y la reverencia al daimonion consiste en mantenerlo puro de pasiones e irreflexiones. E a reverência ao daimon consiste em mantê-lo puro da paixão e da irreflexão. E insatisfacción con lo que proviene de dioses y hombres. E a insatisfação com o que vem dos deuses e dos homens. Pues las cosas de los dioses merecen veneración por su excelencia. Porque as coisas dos deuses merecem veneração pela sua excelência. Y las cosas de los hombres deben sernos queridas por razón de parentesco.
E as coisas dos homens devem ser-nos queridas por causa do parentesco. Y a veces incluso, en cierto modo, mueven a nuestra compasión por la ignorancia de los hombres sobre el bien y el mal. E, por vezes, até, de certa forma, nos causam pena, devido à ignorância dos homens sobre o bem e o mal. Siendo este defecto no menor que el que nos priva del poder de distinguir las cosas que son blancas y negras. Este defeito não é menor do que aquele que nos priva do poder de distinguir as coisas brancas das pretas. Aunque vayas a vivir 3000 años. Embora devesseis viver 3000 anos. Y otras tantas veces 10.000 años. E tantas vezes 10.000 anos. Recuerda todavía que ningún hombre pierde otra vida que esta que ahora vive. Lembrem-se ainda que nenhum homem perde outra vida para além desta que agora vive. Ni vive otra que esta que ahora pierde. Nem vive outra coisa que não está que agora perde. De este modo, el más largo y el más corto coinciden. O mais longo e o mais curto são assim aproximados. Porque el presente es igual para todos, aunque lo que perece no es lo mismo. Porque o presente é o mesmo para todos, embora o que perece não seja o mesmo. Y así lo que se pierde parece ser un mero momento. E assim o que se perde parece ser um mero momento. Porque un hombre no puede perder ni el pasado ni el futuro, porque lo que un hombre no tiene. Porque um homem não pode perder nem o passado nem o futuro, porque o que um homem não tem. ¿Cómo puede alguien quitarle esto? Como é que alguém lhe pode tirar isto? Estas dos cosas, pues, debes tener en cuenta, la una. Estas duas coisas, pois, deveis ter em mente e a primeira. Que todas las cosas desde la eternidad son de formas semejantes y giran en círculo. Que todas as coisas, desde a eternidade, têm formas semelhantes e giram em torno de um círculo. Y que es indiferente que un hombre vea las mismas cosas durante 100 años o durante 200. E que não faz diferença se um homem verá as mesmas coisas durante 100 anos ou 200. O un tiempo infinito, y el segundo. Ou um tempo infinito, e o segundo. Que el hígado más largo y el que morirá más pronto pierden igual. Que o fígado mais longo e aquele que morrerá mais cedo perdem o mesmo. Porque el presente es lo único de lo que un hombre puede privarse. Porque o presente é a única coisa de que um homem pode ser privado. Si es verdad que esto es lo único que tiene. Se é verdade que esta é a única coisa que ele tem. Y que un hombre no puede perder una cosa si no la tiene. E que um homem não pode perder uma coisa se não a tiver. Recuerde que todo es opinión. Não esquecer que tudo é opinião. Porque lo dicho por el cínico Monimus es manifiesto, y manifiesto también es el uso de lo dicho. Pois o que foi dito pelo cínico Monimus é manifesto, e manifesto também é o uso do que foi dito. Si un hombre recibe lo que se puede sacar de ella en la medida en que sea verdad. Se um homem recebe o que pode ser retirado dele, na medida em que é verdade. El alma del hombre se hace violencia a sí misma, en primer lugar. A alma do homem violenta-se a si própria, antes de mais. Cuando se convierte en un absceso, por así decirlo, en un tumor en el universo. Quando se torna um abscesso e, por assim dizer, um tumor no universo. Tanto como pueda. Tanto quanto possível. Porque enfadarse por cualquier cosa que suceda es separarnos de la naturaleza. Pois ficar irritado com qualquer coisa que aconteça é uma separação de nós mesmos da natureza. En alguna parte de la cual están contenidas las naturalezas de todas las demás cosas. Em alguma parte da qual estão contidas as naturezas de todas as outras coisas. En segundo lugar, el alma se hace violencia a sí misma cuando se aparta de cualquier hombre. Em seguida, a alma faz violência a si mesma quando se afasta de qualquer homem. O incluso se mueve hacia él con la intención de herirle. Ou mesmo se aproxima dele com a intenção de o ferir. Como son las almas de los que se enfadan. Como são as almas dos que se zangam. En tercer lugar, el alma se violenta a sí misma cuando se deja dominar por el placer o por el dolor. Em terceiro lugar, a alma faz violência a si mesma quando é dominada pelo prazer ou pela dor. En cuarto lugar, cuando interpreta un papel y hace o dice algo de forma poco sincera y falsa.
Em quarto lugar, quando desempenha um papel e faz ou diz algo sem sinceridade e sem verdade. En quinto lugar, cuando permite que cualquier acto propio y cualquier movimiento carezcan de finalidad. Em quinto lugar, quando permite que qualquer ato próprio e qualquer movimento seja sem objetivo. Y hace cualquier cosa irreflexivamente y sin considerar lo que es. E faz qualquer coisa de forma irreflectida e sem pensar no que está a fazer. Lo correcto es que incluso las cosas más pequeñas se hagan con referencia a un fin. É correto que mesmo as coisas mais pequenas sejam feitas com referência a um fim. Y el fin de los animales racionales es seguir la razón y la ley de la ciudad y la política más antiguas. E o fim dos animais racionais é seguir a razão e a lei da mais antiga cidade e política. De la vida humana el tiempo es un punto, y la sustancia está en un flujo. Na vida humana, o tempo é um ponto, e a substância está num fluxo. Y la percepción embotada, y la composición de todo el cuerpo sujeta a putrefacción. E a percepção embotada, e a composição de todo o corpo sujeita à putrefação. Y el alma un torbellino, y la fortuna difícil de adivinar, y la fama una cosa desprovista de juicio. E a alma um turbilhão, e a fortuna difícil de adivinhar, e a fama uma coisa desprovida de julgamento. Y, para decirlo todo en una palabra, todo lo que pertenece al cuerpo es una corriente. E, para dizer tudo numa palavra, tudo o que pertence ao corpo é um fluxo. Y lo que pertenece al alma es sueño y vapor. E o que pertence à alma é um sonho e um vapor. Y la vida es una guerra en la estancia de un extraño, y después de la fama es el olvido. E a vida é uma guerra e uma estadia de um estranho, e depois da fama é o esquecimento. ¿Qué es, pues, lo que puede conducir al hombre? O que é, então, aquilo que é capaz de conduzir um homem? Una cosa y solo una, filosofía. Uma coisa e apenas uma, a filosofia. Pero esto consiste en mantener al demonio dentro del hombre libre de violencia y ileso. Mas isso consiste em manter o daimon dentro do homem livre de violência e ileso. Superior a dolores y placeres, sin hacer nada sin propósito. Superior às dores e aos prazeres, não fazendo nada sem objetivo. Ni tampoco con falsedad e hipocresía. Nem ainda falsamente com hipocrisia. Sin sentir la necesidad de que otro haga o deje de hacer algo. Não sentir a necessidade de que outro homem faça ou deixe de fazer alguma coisa. Y además, aceptando todo lo que pasa, y todo lo que se asigna. E, além disso, aceitar tudo o que acontece e tudo o que é atribuído. Como viniendo de allí, donde quiera que sea, de donde él mismo vino. Como vindo de lá, onde quer que seja, de onde ele próprio veio. Y, por último, esperar la muerte con ánimo alegre. E, finalmente, esperar pela morte com uma mente alegre. Que no es otra cosa que la disolución de los elementos que componen todo ser vivo. Como não sendo mais do que uma dissolução dos elementos de que é composto todo o ser vivo. Pero si no hay daño a los elementos mismos en cada uno continuamente cambiando en otro. Mas se os próprios elementos não são prejudicados pelo facto de se transformarem continuamente uns nos outros. ¿Por qué debería un hombre tener alguna aprensión sobre el cambio y la disolución de todos los elementos? Por que é que um homem deve ter qualquer apreensão sobre a mudança e a dissolução de todos os elementos? Porque es conforme a la naturaleza, y nada es malo que sea conforme a la naturaleza. Porque é segundo a natureza, e nada há de mal que seja segundo a natureza. Esto in carnuntum. Isto in carnuntum.